Você sabe qual é o seu propósito? Você já encontrou o seu propósito de vida? Muitas pessoas caminham, dentro de algumas direções e acreditam que esses são a direção, o seu propósito de vida, mas muitas das vezes elas não se sentem completas, preenchidas e às vezes até nem conseguem prosperar, Cálice de integridade, um convite à sabedoria divina. Eu sou Inara e eu acredito que aplicar a palavra de Deus é a atitude mais sábia para transformar as nossas vidas. Papel e caneta na mão e vamos iniciar o nosso devocional do dia. Bem-vindo ao nosso devocional, um cálice de integridade, de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã. A gente tem um encontro marcado aqui para falar da palavra de Deus, para meditar e trazer uma transformação para as nossas vidas. E essa semana eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante, que é um divisor de águas na nossa vida, que é o nosso propósito. Eu quero falar com vocês sobre propósito. E para iniciar, eu gostaria de perguntar para você, de saber da sua parte. Você sabe qual é o seu propósito? Você já encontrou o seu propósito de vida? Muitas pessoas caminham, dentro de algumas direções e acreditam que esses são a direção, o seu propósito de vida, mas muitas das vezes elas não se sentem completas, preenchidas e às vezes até nem conseguem prosperar, E nós precisamos compreender, na verdade, qual é o propósito da nossa vida. E quando a gente fala de propósito, a gente fala de uma coisa que transcende a nossa existência. A nossa visão ela não pode ser só humana, ela não pode ser só racional. A gente realmente precisa de uma direção divina. Afinal de contas, se nós pararmos para pensar, quem nos criou é que sabe o propósito da nossa existência. Então nós precisamos de fato saber a direção. Então hoje eu quero que você medite nisso. Você sabe qual é o seu propósito de vida? Você tem investido em algum propósito? Você de fato sabe qual é a direção do seu propósito? E aí tem muitos fatores, porque às vezes a gente até encontra um propósito, mas caminha numa direção contrária a isso e nós precisamos buscar em Deus essa direção. E por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo onde as distrações nos levam para infinitas possibilidades e muitas das vezes essas possibilidades não têm a ver com o propósito divino, não tem a ver com a vontade de Deus, e nós acabamos nos perdendo, nos distraindo e nos frustrando, tá? Eu quero convidar você nesse momento a avaliar um pouquinho sobre a sua realidade, sobre os seus objetivos, sobre os seus planos, até mesmo para esse ano aí. O que você vem anotando como plano, o que você vem semeando constantemente, que caminha dentro de uma direção que te leva até um propósito. Muitas das vezes a gente caminha perdido. Você já ouviu aquela expressão, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve? Pois é. Só que isso geralmente é o que nos atrapalha, porque quando a gente não tem uma direção concreta, não temos um foco, não temos ali uma meta, um objetivo, nós geralmente ficamos perdidos, vagando, fazendo coisas ou não fazendo nada, sendo levado pela correnteza, e muitas das vezes nós não conseguimos cumprir um propósito segundo a vontade de Deus. Para isso eu quero falar com você um pouquinho sobre a influência espiritual e sobre alguns comportamentos que acabam nos atrapalhando, tá? Uma das coisas que muito nos atrapalha quando nós falamos de propósito são as comparações. Eu vou dizer por mim mesma, muitas das vezes eu fiz comparações da minha vida com a vida de outras pessoas. Às vezes nós fazemos isso, nós olhamos para o nosso cenário, olhamos para aquilo que está dando certo para outras pessoas e nós queremos que isso seja a nossa realidade. E aí nós começamos a nos comparar com outras pessoas e desejar fazer aquilo que outras pessoas fazem. E com isso nós começamos a investir geralmente em direções que nem sempre têm a ver com o nosso propósito, tá? E a gente acredita que aquilo ali porque deu certo, porque é a tendência, tá na moda, tá todo mundo investindo nisso, então de repente esse deve ser o meu propósito. Eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo, uma coisa muito séria aqui. Quando eu convido vocês para meditar na palavra de Deus,
é literalmente para que você encontre a direção de tudo da sua vida em relação a Deus. Todas as áreas da sua vida, seus relacionamentos, a sua área profissional, a sua área espiritual, principalmente, porque a nossa vida ela é regida pela vida espiritual. Muitas pessoas ignoram isso, não entendem que muitas coisas não dão certo porque não focam na área espiritual. Nós precisamos consertar a nossa vida espiritual. É mais ou menos como se o mundo espiritual fosse um software desse mundo, ou seja, a programação do mundo espiritual influencia nas nossas vidas, são as regras, são as leis, é a palavra do Senhor. Eu sei que às vezes eu uso algumas expressões aqui, né, um pouco diferente, mas é para vocês entenderem o que eu quero dizer. E onde eu quero chegar com tudo isso? Porque muitas das vezes, quando a gente fala em propósito, as pessoas pensam que o grande propósito é ganhar dinheiro. As pessoas meio que misturam o propósito de vida com a carreira profissional e com o dinheiro. E pensam que o grande propósito delas é arrumar um caminho que dê muito dinheiro. Ah, não, Inara, mas quando eu ganhar muito dinheiro, eu vou ajudar as pessoas. Então esse é o meu propósito de vida. Olha, meu irmão e minha irmã, eu sinto dizer para você que está me ouvindo, mas o seu propósito de vida não é ganhar dinheiro, tá? Nós temos todos sim um propósito, e o nosso propósito está ligado sim a contribuir para a vida do próximo, está ligado sim muitas das vezes a servir, a ajudar, mas você precisa ver isso de acordo com os seus talentos e habilidades. E isso não necessariamente está ligado ao dinheiro. Muitas pessoas pensam que acumular dinheiro fará com que elas possam ajudar mais as outras, e às vezes você não compreende que o seu chamado, o seu propósito, a sua direção não está voltada para o dinheiro. Mas como a grande maioria das pessoas hoje tem um foco muito grande de ser bem-sucedido, de enriquecer, as pessoas acabam se comparando e sendo guiadas nessa direção. Ou seja, outra coisa que muitas das vezes nos atrapalha de encontrar o nosso propósito são as influências. Às vezes você vê nessa forte convicção da sociedade de ganhar dinheiro, ser bem-sucedido, eu preciso ganhar dinheiro. Essa ideia faz muitas das vezes a gente colocar na nossa mente que o nosso principal propósito hoje é ganhar dinheiro. E aí, com essa ideia de ganhar dinheiro, às vezes você vai para outras direções, a sua motivação é errada, você não está motivado verdadeiramente em amor. Qual que é a palavra do Senhor? Qual que é a instrução de Deus? Que nós devemos obedecer às leis. E quais são as leis, resumidamente? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas quando nós corremos atrás de dinheiro, nós não estamos amando a Deus e tampouco o nosso próximo. Porque amar o nosso próximo está completamente ligado a servir, a cumprir aquilo que nós temos de dons, talentos, habilidades em pró, né, do universo, do restante das pessoas, daquilo que nos cerca. E muitas das vezes nós abdicamos disso com a ideia de, não, primeiro eu vou consertar minha vida financeira, eu vou acumular recursos e aí depois eu invisto em servir. E geralmente o nosso propósito de vida não está, escuta isso que eu vou te falar, não está ligado a ganhar dinheiro. Se você for dar uma olhadinha aí, pesquisar um pouco mais a fundo a vida das pessoas um pouco mais famosas, mais conhecidas, você vai ver que o propósito delas geralmente está ligado a outras coisas, não é necessariamente dinheiro. Elas têm um acúmulo de dinheiro, mas elas não vivem necessariamente dentro disso, porque o nosso propósito é muito maior do que isso. Entenda o que eu vou te dizer, a nossa essência, a essência, né, que nós carregamos, ela é superior a simplesmente ganhar dinheiro. E talvez você não concorde comigo inicialmente, mas a gente vai conversando aqui e você vai entender aonde eu quero chegar com tudo isso, tá? Então, o que acontece com a gente geralmente que nos tira de uma direção, de um propósito, muitas das vezes nós não conseguimos enxergar o nosso propósito, não conseguimos encontrar o nosso propósito. Por quê? Porque ficamos nos comparando. Às vezes a vaidade, quando você faz essa comparação, você se envaidece, você quer usar a motivação errada, não porque eu quero ter status, porque eu quero ser bonito, porque eu quero ser bem-sucedido. Lembra? É a mesma fala, é a mesma influência. E aí a gente volta para a ideia de que a sociedade, as pessoas, o ambiente, tudo nos influencia e pode nos impedir de alcançar um propósito. E aí agora a gente precisa olhar um pouquinho para a realidade espiritual, porque às vezes a gente esquece que existe por trás de tudo isso, lá nos bastidores, uma influência espiritual tentando nos atrapalhar, tentando impedir que a gente siga realmente a direção certa. Você tem uma direção certa, você tem aí dons, talentos e habilidades que podem contribuir para a vida do próximo, mas muitas das vezes existe nos bastidores, né, inimigos, muitas das vezes existem inimigos
que nos atrapalham. E como é que ele faz isso? Primeiro, ele nos cega, usando justamente o que eu acabei de falar para você. Ele faz a comparação, ele usa influências, ele vai nos cegando, ele vai fazendo com que a gente comece a ter motivações erradas, ou seja, a gente começa a querer coisas pelo motivo errado e não necessariamente por uma essência pura e verdadeira, ligado ao nosso propósito, ao nosso chamado, aos nossos dons e talentos, à nossa essência. E muitas das vezes a gente fica perdido. Por quê? Porque estamos sendo cegados. E estar perdido geralmente faz com que a gente perca tempo, caminhe na direção errada e não cumpra um propósito de acordo com a vontade de Deus. Não faça aquilo pelo qual Deus está nos chamando, tá? E aí, o que o inimigo usa muito como estratégia? Ele nos direciona para as nossas necessidades. Lembra do dinheiro que eu acabei de falar para você? Então, qual que é uma das nossas maiores necessidades atuais? O dinheiro. Nós temos como necessidade o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro hoje é a movimentação que nos supre, né? Que traz aquilo que nós precisamos. É o capitalismo, é a necessidade de consumir, e tudo que a gente precisa, independente do que seja, a gente só consegue quando nós temos dinheiro. E aí ele usa essa ideia: não, primeiro eu vou consertar a minha vida, primeiro eu preciso resolver as minhas necessidades, primeiro eu preciso suprir as minhas necessidades para que depois eu pense em algum propósito, em alguma outra coisa que eu vou fazer maior, melhor, né? E outra coisa também, olha a ideia dele, outra coisa também, se eu já tiver suprido as minhas necessidades, tiver dinheiro suficiente, eu ajudo as pessoas com dinheiro. Mas na verdade, no fundo, quando nós somos guiados a acumular dinheiro, nós nos tornamos muitas das vezes egoístas e mesquinhos. Nós não ajudamos as pessoas com dinheiro. E pasme você, isso é tudo estratégia espiritual que vai nos enganando, que vai nos cegando. Ele atrapalha a nossa evolução. O inimigo de nossas almas, ele faz isso. E por que ele atrapalha a nossa evolução? Porque se a gente conhecer a verdade sobre a nossa verdadeira essência, nós vamos compreender que os valores que nós temos em nós mesmos é muito superior ao dinheiro. O que nós temos para oferecer às pessoas é muito superior ao que o dinheiro pode comprar. Os talentos, os dons, o nosso chamado, o nosso propósito em Deus, ele não é algo que se compra com dinheiro. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Aquilo pelo qual você foi chamado não é algo que você possa vender por dinheiro. Talvez você tenha alguma habilidade e isso pode sim se tornar uma profissão e te conduzir a uma carreira profissional bem-sucedida, a ser útil, né, no comércio, no mercado, na realidade de funções humanas. Mas espiritualmente falando, você tem um chamado. Espiritualmente falando, você tem uma essência. E isso não é guiado por valor financeiro. Isso não é comprável. E muitas das vezes o inimigo, por saber que você tem algo tão precioso a oferecer para aqueles que te cercam, ele acaba te distraindo. Ele acaba usando muitas das vezes circunstâncias para tirar você da evolução, porque se ele te impedir de enxergar, de conhecer a verdade, de evoluir, ele não vai, na verdade ele vai conseguir que você fique distraído, perca a direção e não cumpra um propósito. E nós precisamos estar alertas, ter consciência disso. Existe um mundo espiritual que infelizmente trabalha contra nós, que impede a nossa evolução e que cria estratégias para batalhar na mente. Lembra nos vídeos anteriores que eu falei com vocês que ele vai usando a nossa mente para nos enganar? Pois é, ele nos cega, ele nos direciona na direção de necessidades. Então primeiro eu preciso pagar minhas contas, e aí ele nos cega mais ainda, nos fazendo nos tornar consumistas, acumulando mais conta e precisando trabalhar mais, e a gente fica nesse ciclo, né? E com base nessa ideia, nós acabamos não cumprindo um propósito, tá? Outra coisa que o inimigo faz muito, nessa geração principalmente, é confundir as coisas de Deus. A palavra do Senhor está sendo muito relativizada. As pessoas estão achando que podem usar a palavra do Senhor de qualquer maneira. Estão usando a palavra do Senhor para prosperar financeiramente. Existem instruções de sabedoria em relação às finanças na Bíblia? Existem instruções para tudo. A palavra do Senhor é sim um alimento para trazer sabedoria. Porém, nós não devemos nos cegar na motivação errada. Às vezes a gente quer tanto dinheiro, a gente quer tanto uma evolução financeira, que a gente usa a palavra de Deus como um argumento para ser bem sucedido financeiramente, tentando camuflar a nossa ideia de só querer o dinheiro e não querer a sabedoria de fato e nem evolução espiritual. Na verdade, a gente só quer o dinheiro, mas a gente usa a palavra de Deus de maneira enganosa. O inimigo faz isso com a gente, o inimigo tem feito isso com a sociedade, e muitas das vezes
faz com que pessoas elas percam a direção do propósito por estarem confusas em relação a isso, por estarem sendo movidas por motivação errada, por não saber de fato qual é a verdadeira motivação. E nada, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que às vezes você faz o que você faz e nem sabe por que está fazendo. Você só está seguindo uma influência espiritual, uma influência de pessoas, sociedade, enganos. Às vezes você precisa verdadeiramente olhar para dentro de si e buscar de verdade em Deus o que de fato você precisa fazer como propósito. Por estar perdido, por quê? Porque jogaram tanta coisa na sua mente, tanta influência em você, que hoje você nem sabe quais são os seus dons. Você não sabe qual é o seu talento, você não consegue enxergar em você a sua essência. Você está tão perdido e perdida muitas das vezes na direção, que você não consegue compreender para que lado você vai. E às vezes você vai para a direção errada. Deus, ele quer te guiar para uma direção e você começa a ir para outra direção porque você está completamente influenciado espiritualmente pela direção errada. E aí, quando Deus começa a mostrar para você a sua direção, quando Deus começa a mostrar para você, olha, esse é seu talento, esse é seu dom, eu quero criar essa direção, eu quero trazer essas pessoas, você começa a resistir. Por quê? Porque o inimigo já alimentou tanto no seu coração uma direção errada, uma convicção errada, um excesso de vaidade, uma certeza de que o que você precisa, na verdade, é só dinheiro, né? As comparações, a vaidade, enfim, criando todas essas sementes na sua mente, você começa a resistir ao seu verdadeiro chamado, ao seu propósito, à direção que Deus tem para a sua vida. E aí você fica mais perdido, você fica mais frustrado, atrapalhado, porque as coisas não fluem de maneira que você possa se sentir completo, preenchido e cumprindo verdadeiramente um propósito. Eu quero usar hoje uma passagem muito conhecida na Bíblia, que fala sobre um profeta, Jonas, que foi na direção errada. Eu quero usar o contexto de Jonas e quero convidar você nesse momento a meditar se isso acontece com você ou já aconteceu, para que você possa de fato encontrar em Deus a direção da sua vida e o seu propósito. Às vezes você vai falar para mim, Nara, mas eu já sei o meu propósito, eu só preciso romper, eu só preciso resolver algumas coisas primeiro. Olha, quando nós estamos dentro do nosso propósito, utilizando a nossa essência e guiados por Deus, nós não precisamos de recursos humanos carnais, porque nós temos já tudo que nós precisamos dentro de nós. Porque lembra que eu falei para você? Não tem preço, você não precisa de recursos materiais, você precisa estar disposto a servir. E Deus, ele vai te dando a estratégia e a direção, ele vai te guiando, ele vai usando o que tem no cenário para te conduzir num propósito. Só que às vezes o inimigo de nossas almas, ele faz a gente pensar que não temos o recurso suficiente, não temos tudo que nós precisamos para fazer aquilo que nós queremos fazer, e com isso, na grande maioria das vezes, nós ficamos enganados. Eu acho que você já conhece a história de Jonas, mas eu vou te relembrar, trazendo alguns pontos aqui bem importantes, né? Deus, ele deu uma direção para Jonas, ele disse, Jonas, eu quero que você vá para Nínive, mas Jonas, com medo, né, do que iria acontecer, do que de fato aconteceria naquele lugar, ele começou a fugir de Deus. E muitas das vezes nós também fazemos isso, nós fugimos da direção de Deus. Por quê? Porque nós estamos com a nossa mente tão cheia dessas influências espirituais malignas, dessas influências usadas pelo inimigo através da sociedade, das pessoas, do dinheiro, da vaidade, dos status, que nós nos envaidecemos em coisas carnais e humanas e esquecemos da nossa essência espiritual, esquecemos pelo motivo o qual nós somos chamados. A nossa essência está ligada em servir, em contribuir, em ajudar, não em acumular ouro, tesouro, prata, dinheiro, não é acumular bens materiais, o seu propósito não é esse. Mas muitas das vezes nós agimos como Jonas, nós fugimos. Por que nós fugimos? Porque nós estamos cegados. Lembra que eu falei? O inimigo está nos cegando, confundindo as coisas de Deus. Ele está usando as nossas necessidades para nos tirar da direção de Deus. E perceba que no que aconteceu com Jonas, ele começou a ir na direção contrária. Ele começou a acreditar que se ele fugisse de Deus e pegasse uma direção contrária, ele conseguiria sair, né, daquele chamado, daquele propósito. E aí ele começou a ir para outro lado. Porém, dentro do caminho, indo para o outro lado, Jonas, ele acabou, né, passando por uma tempestade. Nós já sabemos desse contexto, sabemos que Deus usou a tempestade para falar a Jonas que não ia adiantar ele continuar na direção errada, porque a direção errada verdadeiramente ia causar
tempestade, é isso mesmo que acontece. Quando nós tomamos direções contrárias ao nosso propósito, nós passamos por frustrações, por obstáculos, nós nos desgastamos, há um desgaste profundo emocional, espiritual. Sabe quando você faz um esforço muito grande para uma coisa e essa coisa não flui? Pois é, muitas das vezes isso está ligado a uma direção errada, a algo que não tem a ver com o que Deus tem para você, mas você continua fazendo força daquele lado e você está se desgastando, você está sofrendo, você está se frustrando e não está indo na direção certa. E tudo isso que eu estou falando para você é porque perceba que aqui no contexto, se você for ler, Jonas ele está no capítulo 1 do livro de Jonas mesmo, no capítulo 1 do versículo 1 ao 17, tá? Você pode pegar sua Bíblia e meditar nisso. E você pode ver que tem uma parte ali, tem um versículo que fala que Jonas estava dormindo. E, gente, trazendo isso para uma realidade espiritual, muitas das vezes é assim que nós estamos, dormindo. Espiritualmente falando, nós estamos dormindo. O que isso significa, Inara? Significa que nós estamos tão cegos dentro da direção errada que a gente não consegue enxergar que nós estamos na direção errada, que a gente não consegue enxergar que aquilo que a gente está fazendo não está sendo exatamente o que Deus tem pra gente, o que Deus quer pra nós. E olha, gente, todos nós estamos suscetíveis a isso, sabe? Não é algo que, não, Inara, eu sei o que eu tenho que fazer, eu já sei a minha direção, eu já fiz meus objetivos. Não se trata disso. É uma coisa muito mais profunda, é muito além. Perceba que Jonas, ele achava que estava fazendo a coisa certa. Ele achava que se ele pegasse, né, uma outra direção, as coisas, Deus esqueceria o propósito dele, Deus esqueceria o chamado dele e as coisas seriam da maneira dele. Mas perceba, nós fomos chamados segundo um propósito de Deus e nós precisamos cumprir isso de acordo com a nossa essência. Por que nós somos diferentes? Por que nós somos únicos? Porque cada pessoa tem um talento, porque cada pessoa tem uma habilidade, porque cada um veio para cumprir um propósito. E é isso que nós precisamos buscar em Deus, tá? E aí você pode perceber que Jonas, ele só acordou quando aconteceu a tempestade. Ele só pôde perceber que não adiantava fazer esforços quando aconteceu a tempestade. Foi quando Jonas ele acordou, ele de fato foi acordado. E aí ele falou, ele falou lá na embarcação, né? Ele estava dentro do barco. Eu acredito que você conhece a história, mas eu vou só exemplificar, vou só ser objetivo aqui na história. Ele estava dentro do barco e aí os marinheiros estavam com ele e falou, olha, a culpa é sua, é você que está causando essa tempestade. E ele disse, então me jogue ao mar e a tempestade vai cessar. E foi o que aconteceu. Foi quando Deus manda um peixe lá para pegar Jonas e levar para a direção certa. E perceba que Deus usa qualquer coisa no nosso cenário para nos guiar para a direção certa. E foi quando Jonas acordou que ele começou a ir para a direção certa, sendo guiado por Deus. Olha, meu irmão e minha irmã, eu quero dizer a você hoje que a maneira mais certa da gente encontrar o nosso propósito é buscando em Deus e principalmente não resistindo à vontade de Deus. Escuta o que eu vou te falar. Às vezes nós vamos trabalhar, vamos acumular dinheiro, bens materiais, vamos até alcançar algum sucesso profissional, mas se nós não estivermos dentro de um propósito, vivendo a nossa verdadeira essência, nós não sentiremos preenchido, não nos sentiremos, profundamente conectados a Deus. Nós fomos chamados para cumprir um propósito, para viver dentro da direção certa. É por isso que muitas das vezes passamos por situações e somos capacitados pelas nossas experiências, para que nós possamos ajudar aqueles que nos cercam com nossas habilidades, com nossas experiências, com a nossa capacitação. Mas muitas das vezes nós resistimos a isso, porque estamos sendo guiados de maneira espiritual maligna, enganados, influenciados. Então nós precisamos hoje acordar. Eu não sei se você já sabe qual é o seu propósito, eu não sei se você está vivendo o seu propósito, eu não sei se você está, como a grande maioria das pessoas, perdida, não sabendo para onde vai, mas hoje a minha instrução para você é que você abra os teus olhos, que você comece a buscar em Deus a direção do seu propósito. E para finalizar essa mensagem, eu quero usar aqui Provérbios 19, 21, que diz o seguinte, 19, 21. É da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor é o que prevalecerá. Perceba que é o que aconteceu com Jonas. Jonas fez planos, Jonas ele pegou a direção e ele acreditou que se ele fosse por ali, seria do jeito dele. Mas, de qualquer forma, o que prevaleceu foi o propósito em Deus. É o que está escrito aqui. O
propósito do Senhor é o que prevalece. Então nós precisamos e devemos buscar a direção de Deus. Não se apoie no seu próprio entendimento, não vá pela opinião das outras pessoas, mas busque a direção daquele que te criou, daquele que sabe qual é o seu propósito, daquele que tem controle sobre a sua essência, que sabe verdadeiramente o seu valor. Você tem um valor e isso não se paga com dinheiro. Você tem um valor e você não vai conseguir vender o seu valor, sabe, por hora, por trabalho, por serviço feito. O seu valor é algo muito precioso para que você ache que vai apenas vender por dinheiro, que você vai ajudar as pessoas apenas com dinheiro. Talvez você possa sim contribuir para a vida das pessoas com dinheiro. A gente não descarta isso, devemos ter o equilíbrio. Porém, nós devemos entender que o nosso propósito, o nosso chamado vai muito além do que só ganhar dinheiro, tá? Então nós precisamos acordar espiritualmente. E acordar espiritualmente é não tomar decisões precipitadas, nem decisões baseadas no nosso próprio entendimento ou nas influências, mas em Deus. E aí você pode falar, Inara, o que eu faço então? Então você vai abrir os teus olhos através de oração. Faça um propósito, ore por você mesmo, buscando em Deus abrir os teus olhos para que você enxergue o que vem te influenciando e muitas das vezes te impedindo de ter a direção certa. Ore para que você também se sujeite à vontade de Deus, ou seja, você obedeça, pare de resistir, aceite a vontade do Senhor, porque muitas das vezes nós somos como Jonas, nós até sabemos a direção que Deus tem pra gente, mas a gente não se sujeita, a gente não aceita, a gente não obedece, a gente resiste, e isso também é tão ruim quanto aquele que está perdido, que não sabe a direção, porque a gente até sabe quais são os nossos dons e talentos, sabemos para onde nós devemos ir, mas nós resistimos à vontade de Deus, e isso também é algo frustrante, porque também traz para a nossa vida tempestades. E aí, se você se sentir que é muito difícil tudo isso ainda, continue orando, persevere em oração, peça para Deus te libertar de todas essas influências espirituais malignas que muitas das vezes nos aprisionam em frustração, em tristeza, nos impedindo de caminhar dentro de um propósito, tá? Eu vou colocar aqui do lado as perguntinhas para você fazer, sabe? Pega aí o contexto de Jonas, eu vou convidar você a meditar em Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao 17, medita em Jonas, responde as perguntinhas. Às vezes você não vai ter tempo agora, às vezes você está na correria, mas separa um tempo, sabe? Faz esse devocional, deixa Deus transformar o seu coração, deixa Deus falar com você, deixa Deus te guiar, sabe? Tome esse cálice de integridade para que a sua vida possa verdadeiramente ser transformada. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto de segunda a sexta-feira às 7 da manhã e eu espero você.